Seguimos com Liberdade de Opinião, agora viajando direto a Brasília para conversar com o jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, boa segunda-feira, bom dia. Bom dia, Roberta. Vamos à conversa desta segunda-feira. Começando pelo nosso primeiro tema, o deputado Luiz Miranda, que prestou depoimento à CPI na última sexta-feira, afirmou à CNN que o seu relato para a comissão foi completamente verdadeiro. Disse também que não teme que sua versão sobre os fatos seja contestada pelo presidente da República. Abre aspas, então. Vamos contar com a possibilidade de o presidente voltar atrás e me desmentir. Aí ele me força a fazer o que eu não quero. É o que eu tenho a dizer. Fecha aspas. Miranda, então, Alexandre, segue negando que tenha gravado a conversa com o presidente no dia 20 de março, quando, segundo ele, Bolsonaro foi informado sobre suspeitas de irregularidades na compra da vacina Covaxin e disse que quem estaria por trás dessas supostas irregularidades seria o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros. Como é que você avalia, Alexandre, essas declarações de Miranda à CPI e também o que o deputado quer dizer com essa frase, né? Bolsonaro vai me forçar a fazer o que eu não quero. Bom, em primeiro lugar, quando você falou aí afirmou à CNN que seu relato para a comissão foi completamente verdadeiro, eu não tive como não consultar aqui aquele famoso bilhete. Senhores pais, amanhã não vai ter aula porque pode ser feriado, assinado tia Paulinha. É verdade esse bilhete. Então ele fala, olha, é verdade. Não tem como a gente não ver semelhança entre o bilhete e as declarações usuais de Luiz Miranda, desde que ele aqui em Brasília atuava aí nessa clínica de estética e depois lá na Flórida ensinando a como ficar rico e comprar um Lamborghini, né? Ele diz assim, aí ele me força a fazer o que eu não quero, é o que eu tenho a dizer. Quando a gente vive muito, a gente já ouviu esse tipo várias vezes na vida, então a gente identifica fácil, né? Esse tipo de ameaça, vou dizer o que eu não quero e tal, sugere que tenha uma gravação milagre, né? Surpresa mágica, frase de efeito. Então fica assim tão estranho, né? Já personificou, mostrou isso quando chegou com colete à prova de bala por cima do terno para todo mundo fotografar e gravar a imagem. Depois esqueceu disso e no dia seguinte faz uma queixa à imprensa. Diz assim, puxa, me prometeram segurança e eu estou sem segurança nenhuma. Imagina se alguém ameaçado de morte vai anunciar que está sem segurança. Então, isso tem que ser considerado, não tem como, né? Porque, principalmente quando a gente é jornalista, que a qualidade vital de um jornalista é ceticismo, né? O pecado é ingenuidade. Então, no ceticismo a gente verifica essas coisas. Eu vejo que ele superou Witzel no uso da CPI. Isso não resta dúvida. Witzel usou a CPI, esse superou a CPI. Ele viu a oportunidade, né? 3 meses depois de o irmão ter resolvido lá o problema, que é um problema normal, de correção da fatura, né? Fatura que, a despeito do artigo 13 da Constituição dizer que a língua aqui é o português, até o relator já estava chamando a fatura de invoice, né? Enfim, faz parte, né? E corrigiu a fatura, e ele próprio confessa que não avisou o irmão que tinha corrigido. 3 meses depois, ele vai para a CPI. Por quê? Porque o irmão que estava sendo, que foi depor no Ministério Público, foi convocado pela CPI. Aí ele, vou pegar carona com o meu irmão, né? Por quê? Porque no mesmo dia me escolheu o relator da reforma tributária, que ele queria ser relator. E quem bloqueou? O Ricardo Barros. Será que é mera coincidência? Ricardo Barros, líder do governo, é quem diz, olha, o relator não vai ser o senhor Luiz Miranda, vai ser fulano. Foi anunciado. Enquanto ele depunha, foi anunciado pelo presidente Arthur Lira o relator, né?
Então, tem tudo isso que a gente precisa considerar aí nesses fatos para não embarcar nessa, né? É isso, Roberta. Agora, Alexandre, você acredita que Miranda tenha de fato uma gravação com o Bolsonaro e por isso seguiria fazendo afirmações objetivas sobre a ciência do presidente em relação a essas irregularidades na aquisição da vacina Covaxin? Não, faz parte desse perfil, né? Esse tipo de insinuação, ameaça. Usualmente, quem vai ao presidente deixa o celular numa caixinha, usualmente, né? E recebe até um númerozinho para depois pegar naquele escaninho. Foi no Palácio Alvorada, residência presidencial. Ele foi com o irmão, né? Estranhamente, naquele momento em que ele alega que o presidente disse para ele que quem está criando um rolo com a indiana é o Ricardo Barros, né? Estranhamente, perguntam para o irmão lá na CPI, o senhor ouviu? Não, eu não ouvi, talvez eu tenha saído. Como assim? Entram dois e um sai antes, né? É muito estranho, né? E ele, além disso, é bom a gente lembrar, né? Ele não lembrava, perguntaram, insistiram, talvez mais de 10 vezes, ele disse, não lembro o nome do parlamentar. Aí quando o senador Alessandro Vieira sugeriu o nome de Ricardo Barros, aí acabou o lapso de memória, ele lembrou de Ricardo Barros. Então, essas coisas aí a gente tem que considerar para não achar que, sim senhor, Luiz Miranda, né, já aconteceu com o público de Brasília, com o público da Flórida, a CPI. Claro, a CPI está usando isso, né? É a oportunidade. O Winston Churchill disse que se aliaria até ao diabo com o objetivo de derrotar a Alemanha, né? Então, já que não tem tu, vai tu mesmo. A CPI estava assim, sem nada, de repente aparece o Luiz Miranda, vamos tentar. Embora estejam também pisando em ovos ali, não vamos embarcar nessa. Roberta? Alexandre, e ao longo do fim de semana a gente fez, claro, várias entrevistas, né, para ouvir a repercussão em relação a esse depoimento dos irmãos Miranda. E em entrevista aqui à CNN, o senador governista Marcos Rogério, membro titular da CPI da pandemia, afirmou que as denúncias de irregularidades na compra da vacina Covaxin pelo governo federal estão baseadas apenas em erros formais em um processo administrativo da compra de vacina, onde, nas palavras dele, não se pagou 1 centavo sequer. Vamos ver o que o senador disse. Na minha ótica, na minha visão, aconteceu apenas erros formais. É preciso apurar essas informações todas, mas do que vi até agora, apenas erros formais, e aí eles acusam o governo de estar envolvido num grande escândalo de corrupção. É forçação de barra. Eles, na falta de algo mais concreto para se apegar, para acusar o governo, se apegam a situações meramente formais, sem qualquer lastro na verdade. Eu sou a favor de que se investigue, sabe? No plano interno do Ministério da Saúde, Controladoria Geral da União, Polícia Federal, tanto os senadores da base do governo, quanto o próprio governo, não tem nenhum interesse que não seja investigado. Investigue. O que nós não concordamos é com o pré-julgamento, é a oposição ficar o tempo todo acusando de estar diante de um fato criminoso sem ser. Alexandre, como é que você avalia essas declarações do senador Marcos Rogério, então? Essas supostas irregularidades contratuais poderiam ser apenas erros formais de um processo administrativo? Bom, Roberto, faz a gente lembrar que existe dentro de cada ministério uma espécie de corregedoria, né, para investigar qualquer denúncia. Ele não procurou, ele procurou o presidente da República, o topo, levado pelo irmão, claro. Quando ele contou para o irmão decidiu, opa, vamos ao presidente. Quem sabe agora fica garantida a minha relatoria da reforma tributária, né? Mas acontece que quem trabalha, quem está me ouvindo e trabalha com comércio exterior sabe como é que é. Primeiro vem a fatura, que eles chamam na CPI de invoice, né? Vem a invoice. E primeiro vem a fatura para quê? Para que o comprador confira a fatura, confira e faça as correções necessárias, né?
foi conferida a fatura e se viu que havia uma confusão de embalagem com dose, uma coisa assim que resultou, né, nessa acrobacia de 1000% de superfaturamento. Porque, sinto muito, é muita ingenuidade de acreditar nisso, né? E, então, avisou. Veio a correção, mas não foi completa. Havia mais um trecho ali de correção. Foi de novo. Tudo isso em 4 dias de e-mail que vai e vem. Aí corrigiu. Agora, qual é o passo seguinte? É a licença para importação, que no caso de medicamento é na Anvisa. Em outros casos vai para outros setores. Mas aí vai. Aí, tendo a licença de importação, ainda vai para o setor de câmbio. Tem 90 dias de validade a licença de importação para ser posta em prática. O irmão dele não é o autorizador de despesa, ele disse isso lá na CPI. Não, eu não autorizo despesa, eu faço essa parte da licença aí da logística. Então tinha 90 dias para isso. Foi tudo regularizado. O irmão disse na CPI, ao ser perguntado, que não havia avisado o deputado, o Luiz Miranda, de que estava tudo regularizado. Aí, 3 meses depois, Luiz Miranda vai ao presidente da República, né, vai aos jornalistas contar o que aconteceu. O presidente da República já tinha ido, né? Então, não contou para o irmão, que já, olha, meu irmão não precisa mais fazer o barulho aí, porque já foi resolvido em 4 dias. Diz ele que não contou para o irmão. Ou seja, ele acho que estava querendo livrar o irmão da responsabilidade de depois botar a boca no mundo de algo que já estava resolvido. Foi isso que a gente viu acontecer, né? Porque se tivesse acontecendo, iria direto lá para o setor competente do Ministério da Saúde, dizendo, olha, estão me pressionando aqui para tocar essa história da vacina. Aliás, a CPI sempre reclamou da lentidão com a Pfizer. Agora reclama da pressa com a Covaxin, que, aliás, não foi comprada, porque não chegou nenhuma dose, não foi pago nenhum centavo, né? Então, e há o prazo ainda, tomara que seja comprada, a gente está precisando de... Abundância de vacina não faz mal, né? Não prejudica. Então, foi isso. Quem conhece o comércio exterior sabe como isso funciona. E é assim mesmo. Roberta? Agora, Alexandre, o deputado federal Luiz Miranda usou as redes sociais para afirmar que o irmão dele, o servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, teve o acesso bloqueado ao sistema da pasta. Foi pelo Twitter. Miranda disse o seguinte: aos defensores de bandidos, o meu irmão acaba de descobrir que bloquearam ele do sistema do Ministério da Saúde. Vale ressaltar que ele é funcionário de carreira, isso é ilegal, perseguição, e só comprova que eles têm muito para esconder. Meu irmão, eu não vou te abandonar. Tá aí a postagem, a gente está vendo o que ele fez pelo Twitter. E aí Miranda ainda publicou um print da conversa pelo WhatsApp em que o irmão diz ter sido bloqueado do sistema. Como é que você avalia esse bloqueio, Alexandre, ao sistema do servidor Luiz Ricardo Miranda? Bom, tem 2 coisas aí que faz lembrar, né? Meu irmão, eu não vou te abandonar, porque os abandonou, botou o irmão numa fria, né? E deixou o irmão sustentando a versão que ele construiu lá provavelmente por causa dessa relatoria, né? E para se vingar do Ricardo Barros. E o irmão está lá, tá, né? Outra coisa, quando ele fala em bandido, eu lembro que ele deu, na entrevista que ele deu, a longa entrevista, ele disse que os bandidos iam para a cadeia lá no Ministério, porque ele ia entregar todas as provas, com testemunhas, com tudo na CPI. Mas só continuou entregando saliva, né? Foi isso que a gente vê. E, afinal, não é surpresa para quem o conhece, né? E agora, ele conta a história, a narrativa dele, que o irmão estava exonerado. O irmão é funcionário de carreira. Estava exonerado e ele conseguiu reverter a exoneração com o ministro Pazuello. Provavelmente não estava exonerado. Ele talvez ia perder a comissão, algo assim, né? O cargo de confiança, né? E agora, já que tem um cargo de confiança, foi para a CPI, foi para depor da CPI. É possível, eu não sei se é verdade, né? Até agora o Ministério da Saúde não se pronunciou. Foi bloqueada a presença dele ali no computador, nas coisas mais ligadas a negócio de vacina com ele. Talvez tenha sido isso, né? Mas, enfim, isso é algo que durante o dia de hoje a gente vai saber por que e se foi realmente isso.
Na sua visão, Alexandre, após essas declarações feitas pelo servidor, como é que vai ficar o trabalho dele como integrante do Ministério da Saúde, que é? Pois é, o que eu disse, o irmão botou ele numa fria. Ele agora é uma figura diferente lá no Ministério da Saúde, né? Ela tinha um cargo de confiança, ou tem ainda, não sei, né? Estava cumprindo um bom trabalho, ficou preocupado com a primeira fatura, talvez seja novidade para ele, não sei, né? Foi corrigida a primeira vez, foi corrigida a segunda vez, ficou tudo normalizado, regularizado, mas o irmão insistiu em fazer o barulho. E ele está querendo deixar o irmão, não prejudicar o irmão, que afinal o irmão conseguiu 65 mil votos para ser deputado em Brasília. Mas ele vira uma figura diferente lá dentro do Ministério a partir desses acontecimentos. E a CPI retoma